Olá, pessoal. Estamos aqui na comunidade Espírita Info com mais uma atividade no nosso Fala Professor, que é uma atividade em que a gente convida professores de diversas áreas para conversar um pouco sobre temas das pesquisas que eles estão fazendo e que tenham algum contato, né, com os nossos estudos espíritas. Hoje, com muita alegria, a gente está recebendo o professor Marcelo Gulão, um amigo de muitos anos, e que está trabalhando numa pesquisa muito importante para nós, né, espíritas, e para nós que estudamos Allan Kardec, que ele vai apresentar para a gente. Nossa dinâmica, né, só para acompanhar, há uma apresentação inicial do Marcelo, aí por volta dos seus 30 minutos, e depois a gente abre para questões, comentários, observações, numa troca de ideias aí por mais uns 30 minutos aproximadamente. A gente passa então de uma vez a palavra para o Marcelo, esteja à vontade, Marcelo, e aí a gente vai conversando depois. Muito obrigado aí pela gentil apresentação. É uma nossa amizade de longos anos, é uma pessoa com quem eu aprendo muito, aprendo muito. É uma honra estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre minha pesquisa, que que tem sido desenvolvida há bastante, desde 2014, quando eu defendi a minha dissertação. E, de certa forma, esse artigo que foi publicado na revista History of Psychiatry é resultado dessa dissertação que foi feita aí, em Juiz de Fora, né, junto ao NUPES. Ainda a gente busca desenvolver pesquisas e parcerias. Depois, eu fui fazer o doutorado em História na UERJ e, recentemente, eu finalizei o pós-doutorado na na Universo, né, no núcleo de estudos sobre história do espiritismo. Então, muito desse material que eu tenho trabalhado atualmente é por conta do material disponibilizado no projeto Allan Kardec, né? Então, também sou muito grato por essa disposição, pela forma como está no site, pela facilidade de se achar material. Tem ajudado bastante. Espero que ajude, sirva de ferramenta também para as pessoas que estão assistindo, para que no futuro possam fazer apresentações, realizar pesquisas, né? É uma ferramenta. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês o resultado do artigo que foi publicado. Ah, eu preferi traduzir como Teoria e Método de Allan Kardec, embora ele debata diversas teorias e diversos métodos, com o objetivo de investigar a natureza das experiências psíquicas. Então, eu introduzo o tema falando que esse tema é relevante, né, para um público acadêmico, porque a mediunidade foi uma área de extrema importância para o desenvolvimento da psicologia e da psiquiatria no século XIX, né? Muito do que se descobre, se sabe sobre dissociação da mente, mente subconsciente, se deu através de experiências com médiums. Então, o tema mediunidade e investigação de métodos de pesquisa pode contribuir ainda mais para o conhecimento da mente humana. E, além disso, o Allan Kardec é relevante na América Latina e na Europa por conta da sua influência no vocabulário e também na criação de instituições de cura, bem como no desenvolvimento nos cuidados de saúde mental no Brasil, assim como uma assistência social muito grande, projetos educacionais. ah, Então, isso tudo torna o espiritismo relevante socialmente, além
do campo científico acadêmico. E aqui passa a seguir. Ótimo. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é apresentar a trajetória de Allan Kardec, principalmente para um público que não conhece o Allan Kardec, embora traga novidades também para o público que conhece, explorar suas contribuições pioneiras, porque há um pioneirismo nessa investigação da mediunidade. Kardec foi um dos pioneiros nesse estudo e ofereceu contribuições importantes para exploradores que vieram posteriormente, e discutir as hipóteses levantadas por Allan Kardec e de que forma essas hipóteses ainda hoje podem servir para investigar a mediunidade. A gente, como método, buscou revisar a literatura sobre as principais explicações, né, desse campo do fenômeno mediúnico entre 1811 e 1860. Por quê? Porque é dessa discussão que o Kardec vai buscar os argumentos para construir o que a gente prefere chamar de teoria espírita, né, ao invés de doutrina espírita. Teoria espírita porque também é um projeto que se desenvolve e que realiza questões e que é aberto para contribuições externas. E, para isso, é importante analisar toda a obra de Kardec, não só os livros, as obras básicas, mas também toda a revista espírita e agora também as cartas que estão sendo divulgadas no projeto Allan Kardec. A reunião desse material ajuda a gente aprofundar o conhecimento que até então nós tínhamos sobre o Allan Kardec e buscar entender melhor como que ele desenvolveu a teoria espírita. Então, quando eu falo, né, desse método, estou falando, né, da importância histórica, eu estou falando da contribuição que ele fez no campo psíquico, no desenvolvimento da palavra médium, no destaque que ele tinha, mesmo entre pesquisadores renomados, como Charles Richer, Théodore Tournois, Pierre Janet, que foram nomes muito importantes nos seus campos de pesquisa, que citavam Kardec como um dos pioneiros, nesses estudos. E é um impacto que foi europeu no século XIX, porque o Livro dos Espíritos teve 22 edições em 17 anos, foi uma das obras mais lidas do período, bem como no Brasil, até hoje, né, é possível contabilizar milhões de exemplares vendidos. E é uma obra traduzida em diversos idiomas, desde a época de Kardec até atualmente. A gente ainda observa esse ponto. Mas, embora a gente tenha esse estudo, principalmente fora do Brasil, o Kardec ainda é subestimado como figura histórica e tem muitas informações imprecisas sobre ele. Por exemplo, a gente costuma citar a Enciclopédia Britânica, que não tem nenhum verbete para o espiritismo e cita Kardec apenas uma vez no verbete Brasil. E nessa frase, a Enciclopédia Britânica costuma errar, errou a frase, né? A única frase que tem sobre Kardec está errada, quando ele diz que Kardec era um médium, né? E Kardec nunca foi médium. Então, isso mostra o grau de desconhecimento que existe fora do meio brasileiro, né? Tanto na França quanto na Europa, né? O Kardec é um personagem ainda a ser redescoberto. Então, eu desenvolvo a biografia dele, né? Logo a seguir.
mostrando que ele nasceu em Lyon, embora ele não tenha vivido em Lyon, que é um erro muito comum, né, ainda no meio espírita. Ele vai viver numa cidade próxima, a 50 quilômetros, chamada Bourg-en-Bresse. Ele vai ser um educador e um pesquisador francês. Ele vai estudar na Suíça, em um lugar que fica igualmente a 50 quilômetros, né? Mas já na Suíça, a cidade de Bourg-en-Bresse era próxima da Suíça. Ele vai estudar numa das principais referências educacionais do seu período, a Escola de Verdun, liderada pelo pedagogo francês Pestalozzi. Não era uma escola simples, era uma escola de referência na Europa, onde diversos pensadores iam até lá conhecê-la, ah, e gerou uma herança enorme até hoje. Os movimentos mais recentes sobre pedagogia são devotos do Pestalozzi. Estou falando do Frenet, estou falando de vários outros autores modernos, né? Então, ah, e o Hippolyte Rivail, como ele era chamado antes, né, de se auto-intitular Allan Kardec, ele era um professor divulgador do método Pestalozzi em Paris. E, para isso, ele também se tornou membro de ao menos 12 sociedades acadêmicas. Por que ao menos? Porque existem outras sociedades acadêmicas que se diz que o Kardec participou, que o professor Rivaio participou, como, por exemplo, de uma sociedade vinculada ao magnetismo animal, mas que nós não encontramos nenhum documento que demonstre isso. Então, ficamos apenas com as sociedades que há o diploma de pertencimento, né, com o nome dele direitinho, né? E ele foi um pesquisador muito ativo durante, como pedagogo na primeira metade do século XIX, como espírita na segunda metade do século XIX, né? Ele vai trabalhar intensamente durante os últimos 14 anos de sua vida, publicando mensalmente, praticamente sozinho, a Revista Espírita, e ao mesmo tempo desenvolvendo seu trabalho em livros, né? Até onde a gente sabe pelas cartas, a rotina dele dizia que ele dormia 4 horas por dia e que o trabalho dele era muito intenso, diário, parando apenas para férias entre agosto e outubro, onde ele deixava as edições da Revista Espírita pronta, viajava e ia viajar também a trabalho, porque ele ia conhecer as inúmeras sociedades espíritas que foram criadas no decorrer, né, da sua existência como autor espírita, né? Então, para ele investigar a mediunidade, ele levantou diversas hipóteses, né? Assim como outros autores de sua época também. As principais estão elencadas aqui. Fraude, uma nova força física, era uma época do fluido, né? O fluido elétrico, o fluido magnético estavam sendo descobertos, então poderia ser um novo fluido que seria capaz de gerar os fenômenos mediúnicos. Alucinações, que era um fenômeno psicológico interno, né? Um processo de sonambulismo seria um desdobramento do magnetismo animal, bem como poderia ser também uma espécie de uma nova força psíquica, como a telepatia, como a superpsi, né? Que é um termo contemporâneo que não existia na época, e mentes desencarnadas, pessoas invisíveis, desencarnadas e espíritos, né? Que a partir daí também haviam hipóteses diferentes, seriam anjos, demônios ou espíritos dos mais variados graus. Bem, mas todas essas hipóteses o Kardec leva em consideração e até admite que uma parte dos fenômenos observados podem ter origem nessas hipóteses, nessas teorias levantadas anteriormente, como, por exemplo, a fraude, né? Muitos médios foram pegos em fraudes.
E muitos médicos defendiam a hipótese da fraude como a mais provável para o fenômeno mediúnico, que previa tanto a prestidigitação, que é a magia, que é o fenômeno mágico, né, em si, como estalos musculares, né, o movimento especial que esses médicos poderiam fazer. A postura do Allan Kardec foi de um espírito aberto, né, a essas hipóteses, mas apesar de considerar que a fraude existia e que o espiritismo só ganharia com a exposição desses impostores, havia inúmeras outras manifestações que ele negava serem fraudulentas. Por quê? Primeiro, porque as imitações não excluem a possibilidade de uma manifestação autêntica. O fato de você reproduzir esse movimento mediúnico através de um truque não significa que esse movimento, essa manifestação não possa ser autêntica. E muitos dos médiuns eram pessoas que mais perdiam do que ganhavam ao afirmarem serem médiuns, porque sua reputação era colocada em dúvida, a família virava alvo de brincadeiras, e isso gerava dificuldades para que meninas médiuns arrumassem bons casamentos. Então, eram famílias que tinham muito mais a perder do que a ganhar, mas eram pessoas extremamente pessoas que aceitavam intimamente a hipótese da intervenção espiritual e que queria que se investigasse isso para que houvesse certeza desse processo. E o próprio Kardec afirma que os médiuns mercenários, né, eram mais propensos à fraude e que por isso deveria se procurar médiuns que não recebessem nada em troca, né, dessa atividade, que até hoje, né, nós temos nos médiuns mais reconhecidos, como Chico Xavier, né, essa característica de fazerem gratuitamente, de jamais cobrarem, né, por suas práticas. Mas ainda assim, foram as exposições dessas fraudes que mais contribuíram para o declínio do espiritualismo e do espiritismo na Europa. Então, esse trabalho de exposição da fraude, de demonstração de imposturas, foi eficiente para que o movimento na Europa declinasse. E aqui no Brasil, como grande parte das manifestações mediúnicas foram feitas por médiuns como Chico Xavier, que nada cobrava, né, contribuiu para que essas para que esse movimento não tivesse tido exposição de falsificações, né, como é a trajetória de Chico Xavier, uma trajetória incrível, né? Ah, o outro, a outra hipótese era das causas físicas, que era a hipótese que o professor Rivaio defendia, né? Havia já um caso de de que a ideia de um fluido físico seria o capaz de explicar o fenômeno na França na década de 40 do século XIX. O François Arago, né, que é um dos principais físicos da época, foi o que realizou essa experiência. Mas as causas físicas tinham uma limitação. As causas físicas não poderiam explicar movimentos inteligentes, ações inteligentes. Poderiam explicar o movimento das mesas, ações involuntárias, mas as ações inteligentes não poderiam ser explicadas por essa hipótese. Por isso, Kardec vai buscar se aprofundar e analisar mais estritamente as causas inteligentes. E essas hipóteses das causas inteligentes da mediunidade seria a hipótese da alucinação, que seria um desejo
um desejo das pessoas que estavam realizando a sessão mediúnica, né, de que a comunicação com os espíritos fosse real. Isso gerava uma alucinação, um fenômeno que seria explicado pela imaginação, pela ilusão, ou pela ideia de um conceito de ideia dominante, né? Ou seja, um desejo de acreditar que acaba gerando esse processo, ou mesmo delírio coletivo. Mas o Allan Kardec defendia que a hipótese da alucinação não poderia dar conta, né, de sinais inteligentes, que eram a seção de informações desconhecidas tanto pelo médium quanto pelas testemunhas que estavam na sessão mediúnica, quanto movimentos físicos, né? Uma mesa que se move, se levanta e se quebra, ela não estaria sujeita a uma alucinação, porque a mesa está quebrada, foi quebrada diante de diversas testemunhas e pode ser observado que ela se quebrou. Então, nesse momento também se levanta na ideia de alucinação a hipótese da loucura, né? O Kardec foi muito acusado no período de incentivar a insanidade mental, de incentivar a sanidade de pessoas que deveriam estar sendo tratadas por médicos ou estarem em hospícios. Mas o Kardec ele afastava mostrando que eram pessoas muito sãs, pessoas que tinham convívio social e, e que a prática mediúnica não interferia na sua atuação do dia a dia. Logo, a hipótese de loucura também não seria verificável por Kardec. A mediunidade em si não seria capaz de gerar a loucura. Então, o Kardec vai focar na hipótese da atuação da mente inconsciente do médium, o sonambulismo, e a ideia do médium também conseguir captar informações numa espécie de nuvem invisível e, a partir dessas informações captadas, conseguir adivinhar coisas que não tinham sido imaginadas pelo médium, né? Informações desconhecidas pelo médium no momento que ele estava em estado sonambúlico, que é a teoria sonambúlica, né? E a teoria do superpsíquico. O Kardec aceita essa hipótese, né? Ele fala que boa parte dos fenômenos são fenômenos sonambúlicos, são fenômenos físicos, né? Que podem ser explicados pela teoria sonambúlica ou pela teoria da superfície, mas ele dizia que elas eram limitadas para explicar toda a gama dos fenômenos mediúnicos que eram até então observados. Ah, bem, então, nós vamos ter aqui, por exemplo, a ideia de médiuns pintarem, a ideia de médiuns analfabetos escreverem, a ideia de médiuns falarem um idioma que eles não conheciam. Essas explicações iam além do que a teoria sonambúlica e a teoria da superfície, do reflexo de pensamento poderia explicar. A teoria do reflexo de pensamento imaginava a possibilidade de uma informação desconhecida, como, por exemplo, um objeto perdido, que em uma sessão mediúnica o médium recebe a informação de onde ele está escondido. E aí se procura esse objeto e se encontra o objeto. Ele diz que a superfície teria uma explicação para isso, e essa explicação seria captar
a mente dessa pessoa falecida, e você conseguiria interceptar essa informação. Mas era uma teoria tão complicada, tão difícil, que era muito mais fácil acreditar que o médium estava transmitindo uma informação de uma personalidade desencarnada, e essa personalidade desencarnada estava dizendo onde ela escondeu o objeto. Ou seja, era uma teoria muito mais simples. E a simplicidade da teoria mediúnica é que faz o Kardec se convencê-la de que ela representava o maior número de respostas para os problemas ou para a gama de fenômenos observados da atividade mediúnica. Ah, Então, segundo a perspectiva de Kardec, em toda comunicação mediúnica haveria influência da mente do médium, que poderia misturar conteúdos do espírito comunicante, que poderia trazer dados de clarividência e que poderia trazer informações do inconsciente do médium. Por isso que a teoria mediúnica era mais completa para explicar todos os fenômenos observados. E aí ele se convence de que a teoria espírita é a mais completa. Então, para ele, abriria um novo campo de pesquisa, no sentido de que, a partir daquele momento, os, o- os homens poderiam investigar informações obtidas pelos espíritos desencarnados, né? E que, por conta disso, deveria se usar uma ampla base científica, não acreditando nos espíritos a priori, mas comparando as informações, evocando diferentes espíritos através de diferentes médiuns, ou o mesmo espírito através de diferentes médiuns, médiuns desconhecidos entre si. Além disso, usar a contribuição das comunicações espontâneas, né, que são aquelas mensagens obtidas pelos médiuns sem a pergunta, né, por parte do, dos membros da sessão. Além disso, uma sociedade parisiense de estudos espíritas que era análogo a uma sociedade científica, porque possuía uma revista científica, que seria o papel da revista espírita, possuía uma ampla gama de correspondentes, né, de outros pesquisadores de outros lugares com quem se podia trocar informações, se realizaria viagens de campo para observar o fenômeno mediúnico onde ele estava acontecendo, e também de relatos históricos. Tudo isso representava uma metodologia inovadora para a época, que ainda hoje é adotado como método científico em diversos ramos do saber, né, do meio acadêmico. Então, ele acreditava que a mediunidade seria uma ferramenta de observação, assim como o telescópio e o microscópio foram para a astronomia e microbiologia, respectivamente. E que o espiritismo deveria ser fruto da observação e da comparação e análise de fatos, e não deveria ser uma teoria fechada, né? A partir do momento que se ficou convencido da ideia da existência do espírito, uma filosofia se desenvolveria, mas sem ouvir mais as contribuições mediúnicas de outros locais. Para ele, era uma teoria em aberto que evoluía com o passar do tempo, que evoluía conforme ia se recebendo comunicações vindas dos diversos lugares do mundo, seja na Sociedade Espírita de Paris, seja nas casas espíritas fundadas ao redor do mundo. Então, como conclusão, para a gente abrir para as perguntas, a gente buscou mostrar que o Allan Kardec era um pesquisador sofisticado
mas muito pouco conhecido, principalmente no meio das pesquisas específicas mundo afora, que é uma obra que, quando interpretada, ela é mal interpretada, subestimada no meio acadêmico, que ele desenvolveu contribuições acadêmicas, pioneiras, né? O primeiro a levantar essas teorias que foram debatidas posteriormente, mas que o Kardec levou em consideração argumentos que não foram suficientemente refutados pelos pesquisadores posteriores, e ainda existem muitas lacunas a preencher, como uma compreensão histórica que o projeto Allan Kardec e suas cartas nos ajudam a entender o contexto histórico do desenvolvimento do projeto de pesquisa do Espiritismo, e por isso esse estudo nas fontes primárias é tão importante para que a gente possa ter uma visão mais aprofundada do Allan Kardec e do Espiritismo como um todo. Então, eu agradeço a atenção, a paciência de vocês de me ouvirem aqui. Obrigado, Marcelo. Muito interessante a exposição. Te agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu vou abrir para pergunta, então, caso alguém que esteja presente aí tenha alguma pergunta, algum comentário, esteja à vontade. Ricardo? Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Marcelo, eu queria ouvir a sua opinião a respeito do parecer que deu Charles Richer, a respeito de Kardec, no livro Tratado de Metapsíquica. O Richer, ele elogia Kardec, né? Ele fala que é necessário admirar a energia intelectual de Kardec. Ele reconhece que Kardec se apoiou na experimentação, e que a obra não é apenas uma teoria, mas tem um repositório de fatos. Então ele mostra assim, simpatia pelo trabalho de Kardec. Mas ele faz uma crítica, ele considera Kardec dotado de uma credulidade exagerada. Ele justifica essa credulidade com o fato, segundo ele, de Kardec ter se baseado de uma forma excessivamente crédula, né, nas informações dos espíritos, né? Segundo o Richer, Kardec aceitava tacitamente tudo aquilo que vinha dos espíritos, sem aventar a possibilidade de que aquilo pudesse vir do inconsciente dos médiuns. E então ele construiu uma doutrina baseada nessa convicção de que tudo aquilo que os espíritos estavam dizendo era real. Daí talvez essa impressão dele de credulidade exagerada, né? Sobre isso, assim, você tem algum comentário, tem uma opinião a respeito? Sim, obrigado pela pergunta, Ricardo. De fato, essa acusação era uma acusação recorrente desses pesquisadores psíquicos posteriores, porque eles sempre diziam que era necessário fazer mais investigações para se chegar às conclusões que o Allan Kardec chegou. E o interessante é que eles estão fazendo essas investigações até hoje, né? E até hoje, mesmo com inúmeras demonstrações que eles já obtiveram no decorrer da história, eles nunca desenvolveram uma teoria abrangente sobre o que significa aquelas demonstrações que eles realizavam, né? Então, eu vejo, por um lado, um desconhecimento do Kardec, por isso as cartas e a revista espírita é tão importante, porque você viu o desenvolvimento do Kardec. A gente pode dizer que o Allan Kardec se fiava nas fontes mediúnicas, mas ele se fiava numa variedade de fontes mediúnicas.
tinham que ser vários médiuns que estavam dizendo a mesma coisa sobre determinado assunto, porque ele cruzava informações. E a gente percebe conforme a gente vai estudando, por exemplo, a teoria das manifestações físicas, a teoria do perispírito, a teoria das sensações dos espíritos, a teoria da possessão, que ele vai cruzando informações e vai modificando, vai criticando informações. Muitas vezes ele publica cartas para mostrar por que que aquela carta estava indo no caminho que as outras não estavam indo, né? Então, por isso que é tão importante fazer uma análise baseado no trabalho inteiro do Allan Kardec, porque você acompanha o desenvolvimento do seu pensamento, de como que ele faz o ensaio teórico e como esse ensaio teórico se consolida como uma teoria dentro de um espírito científico que se fazia na época, que se chamava consciência das induções. Ou seja, se uma pessoa observou que um corvo é preto nos Estados Unidos, a outra observou que tem um corvo preto na Rússia, a outra observou que tem o mesmo corvo preto na Itália, na Inglaterra, em diversos lugares, significa que todos os corvos são pretos até que se prove o contrário. Então, Kardec ele desenvolvia dessa maneira. Você tem vários médiuns em vários lugares dizendo que existe esse tipo de compreensão a respeito de determinado fenômeno, é provável que ele seja verdadeiro até que se demonstre o contrário. O fato mais importante disso, a teoria da possessão, né? Que muda de assunto, que ele desenvolve isso no livro dos Espíritos, dizendo que não existe possessão, no livro dos Médiuns, dizendo que não existe possessão, até que ele observa inúmeros casos de possessão e muda de ideia, desenvolve isso na Gênese com cuidado, né? Também na teoria dos espelhos, enfim. Dá para acompanhar em diversos casos esse desenrolar da teoria do Allan Kardec que ele publica nos livros na Revista Espírita. O que faltava, e talvez ainda não esteja completo, eu acho que nunca vai estar, é perceber como que as cartas deram origem aos temas da Revista Espírita, é perceber os bastidores da escolha dos documentos que iam para a Revista Espírita. Porque o Allan Kardec dizia isso, em 63. Eu já recebi mais de 10.000 cartas. Dessas 10.000 cartas, 1.000 têm informações fiáveis, utilizáveis. E dessas 1.000, só 100 são publicáveis, né? Por quê? Porque trazia um conjunto de informações com a clareza devida para o leitor, né, do Allan Kardec, né, e aquele que estava estudando Espiritismo, poder entender de fato, né? Então, ele estava fazendo um desenvolvimento científico da mesma forma que era feito na época dele, né? Quem mais? Enquanto o pessoal pensa, queria comentar, por exemplo, a esse respeito, que existem também alguns contra-exemplos, né, Marcelo? A gente tem respostas no Livro dos Espíritos, que quando a gente vai na Revista Espírita, a gente percebe que foi um espírito que deu aquela resposta, né? E que sabe-se lá por qual motivo, por exemplo, Kardec utilizou direto aquela resposta daquele espírito. Uma das mais citadas está relacionada, por exemplo, à questão do aborto, né, em que um médico materialista, quase que recém-desencarnado, responde sobre o tema e algumas das colocações desse médico vão parar no Livro dos Espíritos, assim, talvez por causa dessa concordância direta de Kardec com aquelas ideias, né? Então, às Isso, e, vezes, inclusive, as... isso é importante, porque depois, onde estava essa ideia do aborto, na segunda edição, a numeração da pergunta é: por que os espíritos nos enganam? Né? Então ele mostra assim, ele mostra que ele foi num sentido,
Eu acho que ele estava fazendo um ensaio das sensações dos espíritos, então ele estava desenvolvendo como havia ali o processo encarnatório, era essa união do perispírito com o corpo, e a partir daí ele colheu uma informação que depois ele verifica como errada. E a partir daí a gente percebe no desenvolvimento do espiritismo que ele se torna cada vez, ele se torna muito desconfiado. Se você pega na primeira edição, ele quase diz: eu sou um porta-voz dos espíritos superiores. Quando você pega o primeiro capítulo da Gênese, nos primeiros itens, ele fala: eu sou um pesquisador. Os espíritos nada mais são do que pessoas que desencarnaram. Elas cometem erros, elas são ignorantes. Elas só estão vendo numa perspectiva que nós não estamos vendo. Então é necessário ter desconfiança. Então é o aprendizado que ele vai tendo no decorrer do desenvolvimento da teoria espírita, mas que ele já coloca como princípio. Então nem é possível chamar de um erro porque ele não estabelece o espiritismo como dogma, mas sim uma teoria racional, né? Uma filosofia racional. E filosofia racional é essa aberta, sujeita a modificações quando se percebe errada. Esse aspecto é importante quando se considera a ideia de Kardec como pesquisador, porque isso acontece nas pesquisas científicas também, de uma forma geral, né? Propostas que são feitas, às vezes, por pesquisadores na fase inicial da pesquisa, colocações que são feitas. Posteriormente, com o desenrolar da pesquisa, algumas delas são refutadas ou são modificadas, né? Nessa ideia de se abordar Kardec como um pesquisador, esse aspecto precisa ser levado em conta, né? É, Diferente do que muitas vezes a gente vê, de que, assim, para muitas pessoas, tudo que está escrito nas obras é aquilo ali, né? Se a gente encara as obras como um programa de pesquisa, vamos dizer assim, né? Na realidade, sem um- essa coisa assim da verdade pronta estabelecida, mas como uma pesquisa que vai sendo desenvolvida, fica mais fácil entender essas mudanças que vão acontecendo, né? Exato, e por isso eu me fio muito na, naquele livro publicado pelo Cosme Massi, né, sobre a ordem didática do Livro dos Espíritos, que ele coloca de uma maneira bem convincente de que o Livro dos Espíritos, na verdade, é um resumo daquilo que ele vai desenvolver mais tarde, né? Então, cada parte do Livro dos Espíritos vai surgir uma obra futura, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e Gênese. E por isso, eu vejo que é de extrema importância quando se vai, por exemplo, ler o Livro dos Espíritos, ter o conhecimento de onde aquele tema vai se desdobrar numa obra mais madura. E, se possível, na revista espírita, né? Esse estudo deveria ser integrado, né? Para você ver como que a ideia amadurece e ela permanece ou ela se torna mais fluida. Como, por exemplo, a teoria da vida em outros planetas, que se torna mais fluida com o passar do tempo. Ela é mais certa no início e depois ela vai se tornando mais fluida, pode ou não pode, por aí vai. A teoria sobre animais reencarnando, né, que ela também começa com uma afirmação, depois o Kardec afirma que não pode e termina no meio do caminho, né? Tipo, não sei, era algo do tipo, não sei. Então, perceber isso e perceber que Kardec também possuía dúvidas é muito importante, porque ele queria que fosse duvidado, né? Ele queria que fosse posto à prova, ele queria que fosse comparado com conhecimento já adquirido e com outros depoimentos espirituais. Então, essa desconfiança para ter certeza, para se formar uma certeza, era algo que ele estimulava. João, Professor, parabéns aí, viu? Muito bom o tema. O método Kardec foi criado numa sociedade de trem, energia elétrica estava surgindo. O senhor acha que hoje, 2025, uma sociedade de foguete,
de internet, ainda é aplicável o método Kardec? É viável ou já é um método ultrapassado diante do avanço tecnológico, o que impossibilitaria, por exemplo, a informação não rapidamente chegar ao outro através do WhatsApp? Como é que ele poderia ter uma métrica para de confiabilidade dessas mensagens, já que hoje a mensagem voa rápido. Você vê aí, professor, na internet, rede social, tem gente fazendo carta consoladora, né? Online. Como seria aplicar o método Kardec hoje? É viável? Ah, olha, eu acho que esse foi o objetivo do meu trabalho, porque a ideia era mostrar que esse método ainda pode ser aplicado. Por exemplo, uma das coisas que o Kardec achava muito importante era deixar o médium à vontade. Por isso que ele viajava para observar o fato mediúnico, a manifestação mediúnica, onde ele corria. E observá-lo a partir daí, criar métodos a partir daí. O Allan Kardec ele não viveu o período do laboratório. Os laboratórios estavam começando a surgir com Claude Bernard, por exemplo, naquela época do Kardec, mas os laboratórios de pesquisa social com pessoas assim ainda eram muito incipientes. Então, casar a ideia de que o médium precisa se sentir à vontade para realizar uma manifestação mediúnica com métodos empíricos não, experimentais, mais sofisticados, é muito importante. Porque também, se você botar um médium nu, deitado numa mesa fria, cheio de sensores petando, atravessando suas veias, e observado por várias pessoas, e fala, agora vai lá e faz a manifestação mediúnica, a chance de acontecer é muito remota, né? Então, por exemplo, a gente pode observar na pesquisa publicado na revista Plus One, né, que fez análise de imagem, né, é, da, da, da manifestação cerebral durante uma atuação mediúnica, que teve toda uma preocupação de aclimatar os médiums, de criar laços entre eles, de deixá-los à vontade, apesar de mesmo tendo, né, um sensor, né, intravenoso, né, mas deixá-los à vontade o máximo possível para que a manifestação mediúnica fosse realizada, né? Ou seja, era algo que o Kardec preconizava lá atrás, que foi pensado e deu certo atualmente. E talvez sirva de referência para que outras pesquisas sejam feitas com o mesmo ideal, né? A outra coisa é desconfiança também. Você precisa alimentar o médico com informação para que ele possa perceber, né, poder filtrar das informações, né, que ele capta, né, aquela que está sendo procurada, mas também o médium tem que ficar com um grupo controle para evitar, por exemplo, a leitura do corporal, né, a pessoa olha através da rua, pesquisa na internet e por aí vai. O médium tem que ficar à vontade, mas ele precisa ser observado e isso algo que tem que ser levado em consideração, né? Ah, nas pesquisas atuais. Então, eu tenho mostrado, procurei mostrar com esse método que ele é mais atual do que se imagina e que esse tipo de método pode gerar resultados que podem contribuir para uma visão mais abrangente da mente humana. Não estou falando necessariamente que vai descobrir espírito, não, mas que pode se entender a mente humana de maneira muito mais profunda do que a gente conhece hoje. Por quê? Porque existem vários fenômenos mediúnicos que não são capazes de serem explicados com o conhecimento que se tem até então, né? Finais, temos os minutinhos finais. Vou fazer mais uma. Marcelo, na realidade, quando a gente fala em termos de pesquisa, né, dentro desses parâmetros, por exemplo, que Kardec usou, o que a gente observa hoje é uma coisa estranha, né, do ponto de vista científico, no sentido em que
os principais, talvez, né? Talvez, os principais interessados na continuidade dessa pesquisa fossem os espíritas. E a gente não vê, de forma geral, com algumas poucas exceções, no movimento espírita, nenhum encaminhamento nesse sentido, né? De se criar sociedades para continuar as pesquisas, de se criar mecanismos em que essas hipóteses, investigações pudessem continuar ou dar desenvolvimento, até porque de certa forma, o número, embora fossem muitos espíritos, milhares de espíritos, o número de espíritos que efetivamente geraram as obras espíritas, acabou sendo pequeno, relativamente pequeno, né? E sem uma diversidade cultural muito grande, por exemplo, né? Dificilmente nas obras a gente vê espíritos do Oriente ou espíritos de outras religiões se comunicando, né? Então há um espaço, né, para dar continuidade a essa investigação, a essa pesquisa. Mas, por um lado, a gente vê que parece que falta um pouco de interesse do próprio movimento espírita, talvez por achar que o que tinha que ser pesquisado já foi, né? Algo assim, não precisa pesquisar mais nada, porque está tudo escrito, já foi pesquisado. E, por outro lado, no âmbito da ciência ou da academia, o que a gente encontra muitas vezes é um ceticismo muito grande, talvez por causa desse viés religioso ou mais místico que o espiritismo adquiriu no Brasil, gera muita desconfiança dos próprios pesquisadores, né? A gente até encontra na área das ciências humanas muita gente estudando, mas não os fenômenos propriamente dito e tal. Boa parte das pessoas que estão nessa área pesquisando são espíritas. É difícil a gente encontrar um não espírita pesquisando esse tipo de fenômeno. Você acha que isso vai mudar assim a curto prazo, ou isso vai demorar? Ou seja, os espíritas vão continuar achando que não é preciso pesquisa, os acadêmicos vão continuar achando que isso é religião e não precisa pesquisa, e a gente continua com uma carência de continuidade na obra do Kardec. É, Toro, a gente diz que é muito, que os historiadores são péssimos futurólogos, né? São os que se atrevem a decidir o futuro, a fazer afirmações sobre o futuro, costumam errar de maneira clamorosa. Mas eu acho que é importante a gente criar uma cultura sobre isso, né? Uma cultura relacionada a essa prática, a esse desenvolvimento. Porque, de fato, durante muito tempo não se sabia o que pesquisar, né? Eu lembro que quando eu iniciei a pesquisa sobre Allan Kardec e o Espiritismo, basicamente era a obra do Zeu João Tuil e a primeira edição do Livro dos Espíritos. Era a coisa mais sofisticada em termos de fonte histórica não analisada até então. E a gente já tem uma multiplicação do número de fontes nunca antes vista, né? E isso graças ao esforço de muitos, né, que se dedicaram a isso. Então já se cria um microcampo, né? Então é um fomento. Acho que o que importa é ter o trabalho, um trabalho constante, ajudar no processo de que as próprias casas espíritas também criem acervos históricos. Aqui no nosso núcleo de pesquisas de história do espiritismo, a gente tem um financiamento da FAPERJ voltado à preservação de documentos históricos de casas centenárias aqui do Rio de Janeiro, em que se digitaliza os documentos, se cria um memorial, porque caso aqueles documentos por algum momento, por algum motivo, né, se desfaçam, sejam perdidos, né, se tem existe documento digital e dividido, né, entre pessoas para que ele não se perca. Então, isso é importante registrar as comunicações, as reuniões mediúnicas, né, para quem tem interesse de estudo no futuro.
é necessária uma abertura maior das casas a respeito de que a comunicação mediúnica pode ser anímica, né? Porque o médium brasileiro, o médium numa casa espírita sofre muita pressão para ser uma coisa muito natural, né? Tipo, vou realizar uma comunicação mediúnica agora e ele tem que realizar. Ele não pode se permitir o erro, se dizer que não aconteceu. Então, uma análise mais crítica e uma permissividade ao médium, que o médium também eu acho que é algo que precisa ser feito, porque no Brasil o espiritismo é uma religião muito consolidada, então ela tem que estar à prova de falhas. O Allan Kardec não pode ter defeitos, o médium não pode ter defeitos, o espiritismo não pode ter defeitos. Então, tudo aquilo é colocado como sagrado, então o que se estuda além daquilo passa a ser visto com maus olhos e não com bons olhos, como talvez o Kardec gostaria que fosse, né? E no meio acadêmico existe um preconceito muito grande. Eu costumo dizer que falar com as pessoas que nessa atual e mais polêmica pesquisa sobre o código genético dos médiuns, né? Os céticos poderiam se aproveitar da pesquisa para dizer que, opa, a, encontramos aí a explicação material da mediunidade. É um gene que gera mediunidade. Mas, mesmo assim, os céticos preferiram invalidar o estudo, né? Atacar o estudo de formas diferentes, muito bem defendido, por sinal, né? Pelos autores, mas preferiram dizer que aquilo não existe, de maneira até dogmática, né? Como eu li num artigo de um professor da Unicamp, né? Que foi publicado no UOL recentemente, que negou o artigo sem apresentar nenhum argumento, né? De por que ele seria falso, né? Só diz que era falso e ponto. Preferem negar dogmaticamente do que perceber que esse tipo de pesquisa pode contribuir até mesmo para uma visão materialista, né? Que se investigue para se descobrir as fronteiras da mente humana, para se descobrir lacunas que a ciência ainda não conseguiu preencher. Essa é a proposta de quem está trabalhando, de quem está buscando, né? Mas se vai ser promissor ou não, acho que é o futuro que vai dizer. Ok. Marcelo, nós te agradecemos mais uma vez a disponibilidade de estar aqui com a gente, a troca de ideias, o enriquecimento de informações. Comunicamos ao pessoal que está assistindo, ou que vai assistir, né, a nossa gravação lá no canal do Espírita Info, que a gente vai estar colocando na descrição o link para o artigo e o link para o projeto Kardec, né, para aqueles que estiverem interessados. E em breve a gente volta com mais uma troca de ideias aqui no Fala Professor. Obrigado a todos, obrigado a todas e até próximo encontro. Até Boa noite. mais. Obrigado, professor. Um abraço.